Olá, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance você e toda a sua casa em nome de Jesus. Amém? Estamos mais uma vez aqui no nosso Café com Palavra, após uns dias de recesso, estamos retornando para abordar mais estudos, mais temas. Eu gostaria de iniciar uma série com você que é Imitai a Fé deles. É esse título, Imitai a Fé deles. Nessa série estarei abordando a respeito de personagens muito importantes no Novo Testamento, pessoas que fizeram a diferença, alguns não muito falados, mas que ao analisar a vida deles podemos extrair muitas coisas pelas quais nós podemos procurar imitá-las, principalmente a fé que aqueles homens tinham em Deus, a fé que fez com que eles alcançassem a graça de ser o que eles foram, de fazer o que eles conseguiram fazer. Nós sabemos que só podemos ser ou fazer alguma coisa pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, gostaria de iniciar com você hoje a respeito de José de Nazaré, que é o pai adotivo de Jesus. Eu gostaria de falar dele como pessoa, dele como esposo e dele como pai, tá certo? Para a gente pensar nesse sentido e procurar absorver lições importantes para a nossa vida. Olha, como pessoa, José foi o pai adotivo de Jesus, ele era um descendente de Davi, uma pessoa muito justa, muito íntegra, uma pessoa muito compassiva, tanto é que nos textos que nós vamos ler você vai perceber isso, e um carpinteiro como profissão, e uma pessoa que, quanto à lei, era muito obediente a Deus. Tanto é que foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus. Com certeza havia virtudes nele, assim como havia virtudes em Maria. Então, geralmente se fala muito de Maria, esquece de falar de José, que foi alguém muito importante durante a infância do nosso Senhor Jesus, né? Tem registro dele até os 12 anos da idade de Jesus, depois não se fala mais dele. Mas o interessante, né, como José morreu, mas sim como ele viveu e a diferença que ele fez vivendo em vida, tá certo? Então, como pessoa, ele foi isso. Eu gostaria de ler um texto aqui para nós abordarmos outros aspectos de José. Está em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. É fácil percebermos aqui várias virtudes na vida de José. A primeira delas é como ele foi como esposo. Nesse momento, ele era apenas noivo de Maria e de repente ela chega até ele e fala que se achou grávida pelo Espírito Santo. O interessante é que pela lei, José poderia acusá-la e ela ser condenada a ser até apedrejada, porque seria naquele momento um adultério, porque eles já estavam praticamente casados. Só que o que José faz? José resolve deixá-la secretamente.
foi alguém que, mesmo quando ele aparentemente tinha razão, tinha o direito de pensar em si mesmo, ele pensou na vida de sua esposa. E ele nos ensina o que como esposo? Primeiro, a pensarmos antes de agir. José pensou antes de agir. O versículo 19, 20, aliás, diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, ou seja, ele não agia pelo impulso, ele refletia quantas coisas erradas nós cometemos, quantos erros nós cometemos quando nós não pensamos antes de agir. Que você imite essa fé de José, essa atitude de José, pensar antes de agir, mesmo quando aparentemente você está com a razão. Pense antes de agir. A segunda virtude dele é que ele parava para ouvir de Deus. Ele parou para ouvir o que Deus tinha para falar a respeito daquilo. Deus falou com ele em sonhos, mas ele abriu o coração para aquilo que Deus estava revelando a ele e fez de acordo com a vontade de Deus, que é a terceira virtude dele como esposo, fazia o que Deus lhe ordenava. No versículo 24, fala o seguinte: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Ele obedeceu a Deus. Então, como esposo, pensava antes de agir, parava para ouvir de Deus, fazia o que Deus lhe ordenava e, por último, tinha domínio próprio. Versículo 25 fala que ele não a conheceu enquanto não deu à luz o menino. Ou seja, uma vez que ele percebeu que o que estava nela era algo do Espírito Santo, ele respeitou Maria e esperou o momento certo para possuí-la. Quantas pessoas não respeitam o não de uma mulher? Quantos homens tentam seduzir uma pessoa simplesmente para usufruir de um benefício? José exerceu o domínio próprio. Soube esperar o tempo certo para concepção, para concluir o seu casamento. Outra virtude que ele tinha, a virtude como pai. Como pai, ele foi provedor, ele foi protetor, ele foi um educador. Como provedor, ele supriu todas as necessidades do menino Jesus. Era alguém que trabalhava, era um carpinteiro, e ele trabalhou duro para suprir as necessidades daquela pequena criança que Deus colocou sobre as suas responsabilidades, sobre sua responsabilidade. Outra coisa, ele como protetor, ele protegeu Jesus dos seus inimigos, sempre que ele sabia, sempre que ele era alertado por Deus a respeito de um risco que Jesus corria. No capítulo 2, versículo 19, por exemplo, fala o seguinte: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino sua mãe e vai para a terra de Israel. E o que José fazia? Obedecer a Deus, ou seja, ele protegeu seu filho. Nós precisamos nos enxergarmos como protetores do nosso lar, da nossa casa. Devemos proteger nossas esposas, proteger nossa família, estarmos atentos a inimigos, tanto físicos quanto espirituais. Proteja seus filhos, orando por eles. Proteja sua esposa, orando por ela. Sabe? Proteja fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E a terceira coisa que ele tinha como virtude de pai era ser um educador. E como José ensinou a Jesus? José ensinou a Jesus pelo exemplo. Ele falava de algo que ele praticava. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 41, é fácil você perceber que foi José que conduziu Jesus para a lei, que praticava a lei, participava das festas, da Páscoa, de tudo aquilo que era necessário. No sétimo dia ofereceu Jesus. Era alguém que era um praticante da lei. Ele fazia e ele conduzia seu filho, ensinava seu filho pelo exemplo. Ensinou seu filho uma profissão. Jesus também se tornou carpinteiro por causa do pai adotivo que ele teve aqui. Foi um exemplo ao pequeno Jesus. Que você seja um exemplo na vida dos seus filhos. Que você procure entender isso. Nossos filhos aprenderão muito mais com o nosso exemplo do que com as nossas palavras. Às vezes, nosso exemplo fala muito mais alto, grita muito mais do que as nossas palavras. E ele também era alguém que jamais desistiu do seu filho. Houve um momento no capítulo 2, versículo 44,
onde Jesus tinha se perdido do grupo, que foi ele e Maria em busca de Jesus. Era alguém que procurava, que estava atento, que se preocupava, que se sentia responsável pelos seus filhos, pela sua casa. Era alguém que não se esquivava das suas responsabilidades. Maria fala: seu pai e eu te procuramos aflito, ou seja, fazia parte, estava junto, unido com a sua esposa. Era assim esse José de Nazaré. Que você possa hoje imitar a fé deste homem. Com certeza ele só foi o que foi pela graça de Deus, assim como nós só poderemos ser melhores se a graça de Deus operar na nossa vida. Mas que você possa se voltar para esses homens que nós estaremos estudando e procurar imitar a fé deles, imitar a maneira deles procederem como pessoas, como esposos, como pais, que nós sejamos também imitadores desses homens. Tá certo? Até a próxima, nossa próxima série, imitai a fé deles com outro personagem. Que Deus te abençoe, guarde a sua vida, proteja a sua casa e que você conduza a sua família para Deus, para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe você, toda a sua família, em nome de Jesus.